Na nossa aula anterior, nós falamos então sobre os tipos de coordenadas e continuando aqui a apresentação, o que nós temos então são alguns desenhos muito simples para que vocês comecem a trabalhar com o AutoCAD e comecem a trabalhar com outros elementos para além de linhas simples. Ou seja, nós aqui vamos juntar então os retângulos, os círculos. Neste caso, este círculo parece um polígono, mas porque houve alguma perda de definição na passagem do desenho do AutoCAD para o Windows, isso às vezes acontece, mas pronto, quando vocês encontrarem aqui elementos como este, nós estamos aqui a fazer círculos. Aqui mais círculos e nós aqui temos que encontrar então estes pontos, estes quadrantes e centros que estão aqui assinalados, que dependem de uma funcionalidade do AutoCAD que é o Object Snap, e o que ele faz é ligar pontos àquilo que nós temos desenhado. Mais uma vez, vamos voltar aqui então ao nosso AutoCAD. E eu vou começar então aqui por vos explicar como é que nós desenhamos círculos. Entretanto, antes de desenhar os círculos e de vos explicar, nós vamos avançar aqui com os modos de seleção. O que é que significa? Neste momento eu tenho diversos desenhos no meu ecrã e o que eu quero fazer é apagá-los. Então, eu já vos mostrei o comando Erase, que é o comando para apagar, não é? Vocês clicam aqui no Erase e vocês podem selecionar aqui diretamente em cima do objeto o que é que vocês querem apagar. Então, um dos modos de seleção que vocês têm no AutoCAD é clicar diretamente no objeto. Os modos de seleção são utilizados em vários comandos, não só no Erase. Eu vou vos mostrar a partir do Erase, mas vocês podem utilizar em vários comandos. Vou clicar aqui em Escape para não apagar. Vou fazer novamente, então, comando Erase, clicam em cima do objeto. Se quiserem apagar, basta dar Enter e o vosso objeto já não aparece no vosso desenho. Outra forma de nós apagarmos é clicar no comando Erase e neste momento o que eu vou fazer é clicar fora do meu objeto. Se eu clicar fora do meu objeto e soltar o botão esquerdo do rato, o AutoCAD o que faz é abrir aqui uma caixa azul. Esta caixa de azul é chamada de Window, é um modo de seleção. Se vocês repararem, à medida que eu abro o Window, por agora, ela ainda não selecionou nada. As duas linhas, a horizontal e a vertical, estão exatamente da mesma cor. Quando eu tenho uma linha inteira dentro da janela, ele a seleciona. Então, a Window só seleciona objetos inteiros dentro dela. Se eu continuar aqui a abrir a minha Window, neste momento ela já selecionou o retângulo todo. Neste caso, se eu abrir um pouco mais, ela também selecionou aquela linha horizontal do retângulo seguinte. Então, se vocês repararem, a Windows só seleciona objetos inteiros e ela é útil quando nós queremos apagar algum elemento muito pequeno, não queremos apagar os outros e se eu posso ter certeza que com o Windows é aquele objeto que eu vou selecionar, seja apagar, seja fazer offset, streams e outros comandos do AutoCAD. Então, a Windows abre-se da esquerda para a direita e só apaga objetos inteiros dentro dela. Se eu der aqui um clique, eu valido e se eu der Enter, ela apaga. Da mesma forma, eu posso fazer o Erase, mas ao invés de abrir da esquerda para a direita, eu posso abrir da direita para a esquerda. Reparem que se eu abrir da direita para a esquerda, a caixa é verde, não é azul, e o traço da caixa é tracejado, enquanto a Windows tinha o traço contínuo. Neste momento, se eu avançar com a minha caixa, assim que a caixa toca a linha horizontal e a vertical, elas são selecionadas. Ou seja, a crossing ela seleciona tudo aquilo que ela intersecciona. Então, basta que a crossing toque no vosso objeto para que ela o selecione. Então, se eu clicar aqui e à medida que eu for avançando com a minha crossing, assim que ela toca o objeto, ela o seleciona. Então, a crossing normalmente nós utilizamos quando queremos apagar muita coisa. Então, abro da direita para a esquerda e tenho uma crossing e ela apaga todos os elementos. Se vocês clicarem no comando Window, no comando Erase, desculpem, se vocês clicarem para selecionar, então para a esquerda, para a direita uma crossing, da direita para a esquerda, da esquerda para a direita uma Window, da direita para a esquerda uma crossing, e se vocês ficarem a clicar no rato, vocês conseguem abrir aqui uma linha que não é um retângulo, ou seja, vocês conseguem aqui fazer através de uma polilinha. Então, a única coisa que ele faz, vocês podem também abrir da direita para a esquerda, o sentido é exatamente o mesmo, e o que ela vai fazer, então, é a seleção, mas a partir de uma linha irregular.
Como eu vos disse, então, os modos de seleção são esses: clicar diretamente em cima do objeto, abrir o Windows ou abrir Crossings. E eu tinha vos dito que nós agora íamos então avançar. Vamos avançar aqui. Já vimos o comando line. O comando polyline está logo ao lado do comando line. O que ele faz também são linhas. A diferença é que se eu desenhar, por exemplo, um retângulo com o comando polyline, por exemplo, eu vou desenhar aqui o nosso retângulo de 4 por 3, a forma como eu desenho é exatamente a mesma que eu utilizo para desenhar um retângulo com linhas. A diferença é que se eu utilizar a polyline e não a linha, quando eu clicar em cima, o resultado final é o mesmo de que se eu tivesse utilizado diretamente o comando retângulo. Então, neste caso, quando vocês estão a desenhar com polilinhas, vocês estão a criar um objeto único composto por diversas linhas. A vantagem final, então, é essa, é vocês terem um objeto único. Ao lado, então, vocês têm a opção de desenhar círculos. Vocês têm aqui esta seta logo abaixo, porque o AutoCAD permite que vocês desenhem os círculos em função dos dados que vocês possuem sobre o desenho. Então, se eu conhecer o centro e o raio, eu utilizo a primeira opção, o centro e o diâmetro, o segundo. Se eu só conhecer 2 pontos do círculo, o terceiro, 3 pontos, o quarto, e assim por diante. Se eu conhecer as tangentes e o raio, ou se eu só conhecer as tangentes do círculo. Então, o que vocês fazem aqui são várias opções, mas para desenhar círculos, e estas opções simplesmente variam naquilo que são os inputs que vocês dão ao AutoCAD para fazer o desenho. Vou selecionar a primeira opção, que é centro e raio. Ele me pede, então, para especificar o centro do círculo. Eu vou dizer que o centro do meu círculo é aqui. E depois ele me pede, então, qual é o raio do círculo. Eu tenho a opção aqui de mudar para o diâmetro se eu quiser. Mas eu vou dar o raio do meu círculo, vou dizer que o raio do meu círculo é 2. Enter. Tenho aqui o meu círculo desenhado, tá bem? Podem dar pelo diâmetro, por exemplo, a opção seguinte. Vou clicar aqui em centro e diâmetro. Clico aqui no centro. Qual é o valor que eu quero para o diâmetro? Como eu anteriormente disse a ele que queria um círculo com raio de 2, ele me pergunta logo se eu quero que o diâmetro seja de 4. Ou seja, o AutoCAD, quando vocês utilizam um comando, no comando seguinte ele vai vos sugerir sempre o mesmo valor que vocês usaram no comando anterior. Mas eu vou dizer que eu não quero um diâmetro de 4, eu quero um diâmetro de 5. E este círculo fica ligeiramente maior que o círculo anterior. Vocês têm ainda a seguir a opção do desenho de arcos. E aqui no desenho de arcos vocês ainda têm muito mais opções para inserir os dados do que aquilo que vocês têm nos círculos, mas voltamos ao mesmo, aqui depende dos dados que vocês possuem. Eu posso, por exemplo, desenhar simplesmente um arco com 3 pontos. Basta dizer ao AutoCAD, eu quero que o meu arco, por exemplo, comece aqui, passe por este ponto e acabe aqui. E ele desenha o arco. Agora, antes de vos mostrar a possibilidade seguinte, eu vou desenhar aqui uma linha com 1 metro na horizontal e aqui uma unidade de desenho na horizontal, uma unidade de desenho na vertical, e vou aqui desenhar um arco. Só que agora, o que eu vou fazer eu vou desenhar o arco utilizando aqui alguns pontos de referência nos meus elementos desenhados. Vou chamar o comando arco. Eu quero um arco que comece aqui e acabe aqui, e que o centro do arco coincida com este cruzamento das duas linhas. Então, eu posso dizer ao AutoCAD que eu sei onde começa o meu arco, qual é o ponto inicial, onde é o centro do meu arco e onde é o ponto final do meu arco. Vou clicar aqui em Start, Center e End. Vou dizer a ele que eu quero que o meu arco comece aqui. Depois ele me pede especificar o centro do arco. Eu digo que o centro do arco é aqui. E agora ele quer saber até onde eu quero o arco. Eu vou desligar aqui o meu sistema ortogonal, para vocês verem. O que ele está a fazer aqui é construir o arco nesse sentido. E eu posso dizer a ele que eu quero o meu arco, então, até este ponto. E clico, e este ponto foi selecionado. Se eu quero o arco deste lado, eu sei que tenho que dizer que o ponto inicial é este. E por quê? Porque se eu fizesse este Start, Center e End e dissesse, eu quero que o meu arco comece aqui. Quero que o centro, eu quero que o meu arco comece em cima. Eu vou dizer a ele que o meu ponto inicial é este. Quero que o centro seja aqui. O AutoCAD não vai vos desenhar o arco para o lado direito, que é aquilo que vocês querem. Por quê? O que ele faz sempre é desenhar no sentido anti-horário. Então, ele está a desenhar o vosso arco aqui para o lado contrário àquilo que vocês pretendem. Logicamente que eu poderia desenhá-lo e posteriormente eu tenho outros comandos que me permitem corrigir isso. Agora, se vocês se recordarem sempre que ele vai construir o arco no sentido anti-horário, vocês já sabem que o ponto inicial deste arco teria que ser aqui, o centro aqui e o ponto final
neste ponto. Vocês têm aqui outras formas de desenhar arco que coincidem com os dados que vocês têm sobre o vosso arco, sabendo que vocês vão inserir os dados de acordo com esta ordem que ele tem aqui. Por exemplo, eu conheço o ponto onde ele começa, o ponto onde ele acaba e qual é a direção deste arco. Sei onde ele começa, sei onde ele acaba e conheço o ângulo e assim por diante. Então, vocês podem aqui escolher uma dessas opções para desenhar o vosso arco. Se vocês repararam, quando eu desenhei o meu arco e assim que eu aproximo o cursor de um elemento desenhado, o AutoCAD automaticamente liga aqui este quadrado verde. Este quadrado verde não é mais do que o Object Snap. O Object Snap serve para nós vincularmos desenhos novos a desenhos existentes, tendo sempre a certeza que eu vou encontrar aquele endpoint. Neste momento, quando ele liga um quadrado, eu posso ter a certeza que se eu iniciar a minha linha, por exemplo, eu vou desenhar uma linha, se eu iniciar a minha linha quando este ponto está acionado, ou seja, com este quadrado verde ligado, eu posso ter a certeza que a minha linha, por mais que eu aproxime, ela efetivamente foi ligada ao endpoint da reta existente. O desenho assistido por computador exige que vocês façam o vosso desenho de uma forma muito precisa, e o Object Snap serve para ajudar esta precisão. Se eu aproximar, por exemplo, aqui, volta só a me ligar os endpoints e assim por diante. E eu tenho como configurar isso. Então, assim como eu tenho como desligar. Vocês têm aqui este ícone que neste momento está ligado. Este ícone que vocês têm aqui é o do Object Snap, ele está ligado. E logo ao lado vocês têm esta setinha para baixo que permite que vocês configurem o Object Snap. Eu vou clicar aqui nesta seta e neste momento, no meu Object Snap, eu posso ligar todas estas opções se eu quiser. Só que isto iria confundir muito o meu processo de desenho. Então, normalmente nós deixamos ligados aqueles pontos que são chave no nosso desenho. E depois, se especificamente eu precisar de outro ponto, eu posso ir buscar. Por exemplo, o quadrante dos círculos. Às vezes são necessários, mas são coisas que nós usamos muito menos. Eu vou, por exemplo, deixar ligado o endpoint das retas. Eu vou ligar o midpoint, porque é útil. Vou deixar ligado o centro dos círculos, para ele encontrar centros. Os pontos, os quadrantes e outros, eu não vou deixar ligado. Vocês têm aqui linhas perpendiculares, tangentes, nearest é um ponto qualquer. Eu vou também ligar aqui o quadrante, porque eu sei que vocês vão precisar em alguns dos desenhos. E vou desligar aqui o extension e o intersection. Vou deixar ligado então endpoint, midpoint, center e quadrante. A qualquer momento vocês podem chegar aqui, ligar o que vocês quiserem e desligar aquilo que não é necessário. Vou chamar o comando line e aproximo. Reparem que com o Object Snap ligado, ele liga este íconezito verde. Se eu desligar o Object Snap e aproximar, ele já não liga nada, ok? Então, o Object Snap vocês podem ligar e desligar mesmo com o comando ativo. Vou ligar novamente o Object Snap. Então, se eu aproximar aqui do meu círculo, ele liga um losango. O losango significa quadrante. Ele está a encontrar aqui os quadrantes deste círculo que correspondem aqui ao ponto do ângulo 0, 90, 180, 270. Se eu aproximar do centro, ele liga um círculo. O círculo marca os centros. Se eu aproximar do meio da linha, ele liga um triângulo, que significa midpoint. Se eu aproximar do final da linha, ele liga quadrados, que significam então endpoints. Então, se eu, neste momento, construir uma linha deste endpoint a este quadrante, desde que eu clique com estes símbolos ligados, eu posso ter a certeza que estas linhas estão a conectar exatamente estes pontos. Se eu clicar aqui com o centro ligado, eu sei que está a conectar com o centro. Novamente com o quadrante, está a conectar com o quadrante. Vou voltar aqui para esta linha inicial e eu tenho a certeza que ele conectou. Dou Enter e ele valida. Então, o Object Snap serve para vocês clicarem e terem a certeza que vocês estão a fazer a união entre o vosso desenho e pontos específicos do desenho existente. Se vocês, eu ainda não vos tinha dito, mas vocês já devem ter reparado que algumas vezes eu faço o zoom in e o zoom out. Vocês podem fazer o zoom in e o zoom out através do vosso scroll do rato. Se vocês clicarem no scroll, o que ele faz é ligar o pan. O pan é um comando que permite que vocês desloquem a tela de visualização. Se vocês quiserem, podem aceder ao comando pan através da tecla de atalho P. Vou clicar em P, Enter. Tem aqui a minha mãozinha ligada. Quando eu clico com o rato no botão esquerdo, ele agarra a tela. Onde eu soltar é onde ele fica.
Vou voltar aqui para o meu ponto inicial. Acabei o comando do Escape. Outra coisa que eu posso fazer é chamar diretamente também o comando Zoom. Se vocês digitarem a tecla Z, Enter, vocês têm aqui a opção do All, que nós já usamos para os Drawing Limits, mas eu posso, por exemplo, dizer a ele exatamente uma janela para ele ampliar. Vou clicar aqui na opção Window e vou dizer a ele que quero uma janela daqui até aqui. E o que ele faz então é ampliar aquela zona que eu indiquei. Se eu clicar novamente no comando Zoom, eu tenho a opção Previews, que é para voltar, por exemplo, para a minha visualização anterior. Clico aqui, ele volta para a minha visualização anterior. Se vocês, muitas vezes acontece, nós temos elementos desenhados ou elementos que são inseridos, nós não sabemos onde é que eles foram inseridos no ambiente de trabalho, o Zoom Extends mostra-vos tudo que está desenhado e o que ele faz é dimensionar a janela do model em função dos objetos desenhados. Então, ele está a me fazer a visualização com todos os objetos desenhados. Se eu tivesse mais objetos desenhados, mais objetos ele me mostraria. Então, vocês com o scroll do rato hoje em dia, vocês conseguem fazer a visualização e carregando no scroll rapidamente vocês conseguem também utilizar o pan. Ele vai sempre fazer o zoom na zona do cursor, o cursor ele mantém e vai ampliando então em função do posicionamento do vosso cursor. E nós vamos ficar por aqui em relação a esta apresentação e depois vamos dar continuidade a outras apresentações com mais comandos sobre o AutoCAD.